Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos meditar na palavra nesta manhã e eu queria de imediato pedir a você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, nos versos 15 a 20. Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. Quem já encontrou diz amém. Bom demais. Vamos orar. Santo Deus, nós nos colocamos, Pai, nesta manhã debaixo da Tua soberania, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nós sozinhos não temos condições, Senhor, de entender a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, de ouvir sobre a Tua palavra e sozinhos, ó Pai, obter nada de bom dela. Então nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nos capacita, Pai, nesta manhã, tanto quem fala quanto aqueles que ouvem, e que a Tua palavra ecoe fundo em nossos corações, Senhor. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nas manhãs de domingo, pelo menos a maior parte das manhãs de domingo neste ano, nós estamos estudando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nós já estamos nos encaminhando para o final do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, é quem fala. E quem fala é o Senhor Jesus, aquele que era antes de tudo, aquele por meio de quem tudo veio à existência, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que fez sacrifício de si mesmo em nosso lugar, aquele que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para nos buscar um dia. Amém? Este é o que fala. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos mostrou o Evangelho do Reino. E Ele nos mostrou também como deve ser o coração e o caráter dos cidadãos do Reino. E agora, aqui no capítulo 7, já nos encaminhando para o final do sermão, o Senhor Jesus começa a fazer alguns alertas, começa a fazer algumas aplicações. Na semana passada, o pastor Walter nos mostrou Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Ele nos mostrou uma porta estreita, e essa porta é Jesus. Ele nos mostrou um caminho estreito, e esse caminho é Jesus. Ele nos mostrou que são poucos os que acertam com a porta estreita e com o caminho estreito. E Ele nos mostrou ainda que larga é a porta e largo o caminho que leva à destruição. Há um caminho estreito. E aqui no texto de hoje, que nós vamos meditar sobre ele, o Senhor Jesus está nos alertando que mesmo neste caminho estreito há perigos. Mesmo neste caminho estreito existem desafios. E Ele vai dizer para nós algo que eu estou colocando como tema nesta manhã, que existem lobos à beira do caminho. Vamos ao nosso texto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Basicamente, o Senhor Jesus está falando para os crentes, porque Ele fala acautelai-vos. Ele está falando para aqueles que estão trilhando o caminho estreito. Existem riscos à beira do caminho, e é claro que quem nos sustenta é Ele, mas os perigos estão lá. Lobos estão à espreita. Acautelai-vos. E como é que Jesus vai fazer isso nesse pequeno texto que nós temos diante de nós nesta manhã?
Basicamente, ele está apresentando a mensagem dos perigos, mas essa mensagem também é uma mensagem do contraste, porque ele ofereceu todo o contraste ao longo do sermão, dos capítulos 5, 6 e 7. Então, eu queria oferecer a vocês esta manhã a seguinte meditação: 3 pares de contraste. 3 pares de contraste. Por quê? Nesse pequeno texto que está diante de nós, o Senhor Jesus mostra que tem um falso profeta. Mas é claro que se existe um falso profeta, existe o profeta verdadeiro. Ele está mostrando que existe uma árvore que é ruim, que dá frutos ruins. Mas é claro que se existe uma árvore ruim, também existe uma árvore boa. E ele está dizendo que existe um destino ruim, um destino desastroso. Mas é claro que se há um destino ruim, também há um destino perfeito. Então eu quero meditar com os irmãos esta manhã em 2 profetas, 2 árvores e 2 destinos. Fácil, né? 2 profetas, 2 árvores e 2 destinos. Então o Senhor Jesus começa nos mostrando: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Só existe um profeta verdadeiro. Só existe uma mensagem verdadeira, e ela vem do Senhor Jesus. Qual é a mensagem verdadeira? Há um Deus único e todo-poderoso. Há um Deus criador de todas as coisas, inclusive nós. Um Deus sustentador de todas as coisas. Esse Deus fez tudo perfeito, fez a cada um de nós perfeitos e santos. Mas nós, o homem, a mulher, nós caímos em pecado. E ao cairmos em pecado, nós estamos agora sujeitos ao castigo e à condenação. Nós estamos perdidos sozinhos. Mas o Senhor, que é rico em amor, em graça, em misericórdia, em perdão, Ele oferece a solução, Ele oferece o resgate, Ele oferece a salvação, Ele oferece a nossa redenção. Como é que Ele faz isso? Enviando o seu único Filho, o Senhor Jesus, aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência. Aquele que é santo, aquele que é perfeito, aquele que é sem pecado, sem um erro sequer. Aquele que pode ser o sacrifício no meu e no seu lugar. Aquele que pode pagar o preço no meu e no seu lugar. Para que nós, que nele cremos e que por ele vivemos, tenhamos a vida eterna. Amém? Essa é a mensagem verdadeira. Esse é o profeta verdadeiro. Mas ele vai dizer que há um falso profeta. Ou seja, há falsa mensagem. Nós estamos acostumados a pensar no falso profeta, ou em falsos profetas, por assim dizer, como se fosse meramente uma falsa religião instituída. Mas eu diria que esse é um pensamento muito estreito, muito pequeno. Falso profeta é todo aquele que apresenta uma mensagem falsa, que te afasta do Senhor. Uma mensagem falsa que te afasta da mensagem verdadeira. Você pode colocar isso como qualquer outra religião que não professe a Cristo como Senhor e Salvador. Ou qualquer mensagem que não professe a Cristo, como Senhor e Salvador. Você pode colocar como qualquer religião, mas você pode colocar como religião nenhuma também. E se você olhar com muito cuidado, nós que estamos inseridos numa sociedade ocidental, qual é a principal falsa mensagem que assola o nosso caminho todos os dias? É a mensagem do pós-modernismo, obviamente. Essa mistura de racionalismo com naturalismo, com mundanismo, essa mistura que assola o nosso dia a dia. Como foi que nós chegamos aqui? Mais ou menos na mesma época da Reforma tudo começou. Porque os movimentos filosóficos modernos começaram ali também.
E, basicamente, o caminho que todos queriam encontrar era algum tipo de explicação do porquê existem coisas erradas, por que coisas ruins acontecem. Se Deus é perfeito, por que coisas ruins acontecem? E ao invés de trilhar o caminho de dizer que a raça humana é pecadora, alguns começaram a dizer que Deus criou todas as coisas, mas Ele não interfere. Ele não é um Deus pessoal. É como se fosse um relojoeiro, deu corda no relógio e deixa o relógio andar sozinho. Não demorou muito tempo para que alguém dissesse que talvez nem mesmo exista um Deus. Não demorou muito tempo para que alguém dissesse que nós, seres humanos, não fomos criados por Deus, que nós somos obra do acaso. O universo não foi criado por Deus, é uma obra do acaso. Até não teria tanto problema falar essas coisas se não fosse um pequeno detalhe. Essas afirmações ganharam contorno de verdade científica, devidamente comprovada, invadiram as nossas escolas nos últimos 50 ou 60 anos. Todas as crianças que entraram na escola a partir dali ouviram isso, tiveram isso martelado na sua mente e no seu coração. E muitos, até hoje, inclusive, intuitivamente trazem isso como verdade consumada. A gente até sabe que nem é comprovado, na verdade. Mas não importa, o que importa é o que ficou. A maioria dos adultos do mundo moderno hoje entrou na escola e ouviu isso, e isso está gravado no coração de muitos. E também está gravado no coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Qual é o grande problema com isso? Se eu não sou obra de Deus, se o universo não é obra de Deus, então a palavra de Deus é mentira. Gênesis 1 é mentira, Gênesis 2 é mentira. Onde é que isso vai desaguar? Se Gênesis 1 é mentira e 2 é mentira, Gênesis 3 também é mentira. E, portanto, não há um pecado original. Portanto, nenhum de nós está debaixo de nenhuma condenação. Portanto, nenhum de nós precisa de qualquer salvação que seja. Nós estamos sozinhos por nossa própria conta. E com isso, nós podemos fazer aquilo que bem entendermos, aquilo que a nossa consciência determinar, aquilo que o nosso coração mandar. Essa é a principal mensagem dos falsos profetas, pelo menos aqueles que dominam a nossa sociedade ocidental. Não há um Deus olhando para você. Não há um Deus dizendo o que é certo e o que é errado. Você está sozinho. Faça o que você bem entender. Esta é a falsa mensagem. O Senhor Jesus vai continuar dizendo das duas árvores, a árvore boa e a árvore ruim. Existem duas árvores. Mas perceba, olhando para esse texto, eu tenho talvez a tendência de achar que o falso profeta é uma árvore ruim e que o verdadeiro crente é uma árvore boa. Não é bem assim. Não é bem assim. Só existe uma árvore boa. Me deixa ler um pedaço da passagem de João capítulo 15 para vocês, que vai nos esclarecer isso com detalhes. Veja o que Jesus diz em João capítulo 15. Eu fiz um pequeno recorte aqui, não é o texto todo, eu fiz um pequeno resumo desse texto. E nesse texto Jesus vai dizer, presta bem atenção nisso: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Percebe? A árvore boa é Jesus. Ele e somente Ele. Cada um de nós não pode ser árvore, só pode ser ramo. Tem que estar conectado com Jesus. Aqueles ramos ligados a Jesus, estes dão frutos e bons frutos. O Senhor Jesus é quem nos escolheu. Ele fez de nós irmãos adotivos dele e filhos adotivos do Deus Altíssimo. Amém? Ele é a árvore, nós somos os ramos. E quais são os frutos que ele está colocando nesse texto? Em João 15, que nós obedeçamos aos mandamentos, que nós amemos uns aos outros. Mas como é que ele detalha isso? Bem, ele passou o Sermão do Monte todo, detalhando exatamente isso. Quem são os bem-aventurados? Quem são? Aqueles que são humildes de espírito, que choram, que são mansos, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que são limpos de coração, pacificadores, perseguidos por sustentar a palavra do Senhor. Aqueles que são sal da terra e luz do mundo, aqueles que têm a lei de Deus gravada no seu coração, que são obedientes mesmo no coração, não somente nas atitudes. Ouvistes que foi dito: não matarás, eu porém vos digo, aquele que no seu coração se irá sem motivo, já pecou. Ouvistes que foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para alguém com olhar impuro, no seu coração, já pecou. A lei de Deus está gravada no coração do crente verdadeiro. Nós somos ramos da árvore boa, que é o Senhor Jesus. Mas existe uma árvore ruim, uma árvore que dá frutos ruins. Perceba, não é fruto estragado, é fruto ruim. Tá? Essa árvore são os falsos profetas perdidos pelo mundo. E qual é o fruto de um falso profeta? Ou quais são os frutos dos ramos de um falso profeta? Perceba que frutos alguém que recusa a Deus, que não acredita no pecado, que não acredita que precisamos de salvação, que frutos alguém assim pode dar? Só pode ser o fruto do próprio ego. Só pode ser o fruto daquele que quer fazer de si próprio o seu próprio Deus. E que caminho alguém assim vai trilhar? Só pode ser o caminho do dinheiro, do poder, do sucesso, do prazer, do lazer. Nada disso por si só é ruim. Nada disso por si só é ruim. Mas como nós, aqueles que forem ramos do falso profeta, querem e desejam, coração pecador faz disso ídolos do coração. E aquilo se torna a sua razão de viver. Aquilo se torna a coisa mais importante da sua vida. Se você não passar no vestibular da UNB, a sua vida não fez sentido. Se você não fizer mestrado e doutorado, a sua vida não fez sentido. Se você não tiver uma carreira vitoriosa, com muito dinheiro, com muito poder e muito sucesso, a sua vida não fez sentido. Se você não aproveitar todo o lazer e prazer que o mundo pode oferecer, a sua vida não fez sentido. Esse é o fruto do falso profeta. Porque ele não segue a mensagem do Senhor,
Ele não tem Deus como parâmetro de sua vida. O parâmetro da sua vida é Ele próprio, o seu próprio coração. O Senhor Jesus vai nos apresentar ainda dois destinos. Aqueles que seguem a mensagem do profeta verdadeiro, que são ramos da árvore verdadeira, têm um destino prometido pelo Senhor. Qual é o destino do ramo que dá bons frutos? Qual é o destino do ramo que está conectado à árvore verdadeira? É um dia ver o Senhor face a face. É partilhar da glória de Cristo, do poder do Senhor, estar com o Senhor e gozá-lo eternamente, aproveitá-lo eternamente. Nunca mais sofrimento, nunca mais dor, nunca mais ferida, perfeição. E aquele que está ouvindo a falsa mensagem e que de alguma forma está conectado à falsa árvore. Bem, o Senhor Jesus, ele foi falar, só no Evangelho de Mateus, quase 50 vezes sobre a destruição. Quase 50 vezes sobre o inferno. E aqui ele fala de novo, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse é um dos muitos alertas que o Senhor Jesus faz ao longo dos evangelhos. Só em Mateus são quase 50 alertas. É curioso, porque é claro que a sensação intuitiva que nós temos é que ninguém gosta de ouvir sobre o inferno, ninguém gosta de falar sobre o inferno, é desagradável. Mas se não é para falar, por que Jesus fala tanto? Só aqui no capítulo 7 ele faz isso 4 vezes. Aqui ele faz isso agora. E nessas várias menções que o Senhor Jesus faz sobre esse destino ruim, eu separei essas menções em 2 tipos de menções, 2 grupos, por assim dizer. Um tipo de menção é quando ele fala do lugar em si. Veja, quando ele fala do lugar, o que ele diz? É um lugar de condenação eterna. É um lugar para a destruição. É um lugar com fogo e cheiro de enxofre. É um lugar em que o verme consome eternamente. É um lugar de trevas espirituais, de choro e ranger de dentes. Esse é o lugar. Mas há várias menções que ele faz também, em que ele não está falando especificamente sobre o lugar, mas ele está fazendo uma menção sobre o ato de enviar alguém para aquele lugar. Veja o que ele vai dizer, e sempre quando ele fala sobre isso, o tom parece carregado de justiça e da ira divina. O indivíduo que é enviado para lá, ele é cortado, ele é lançado ao fogo. O Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos, malditos. Ele vai dizer que há rigor nesse envio. O indivíduo ele é condenado, ele é queimado, ele é arrancado, reduzido a pó. E ele vai dizer ainda no ato de enviar, não vos conheço. Existe um caminho único, um caminho estreito, um caminho especial que conduz para a vida, e esse caminho é o Senhor Jesus, Ele e ninguém mais. Mas, como disse um autor e pastor que eu gosto muito, Stuart Olyott, não sei se a frase é dele, mas eu ouvi ele falando, não há um caminho especial que te leve ao inferno. Basta que você permaneça tempo suficiente no seu próprio caminho. Basta que você siga o seu próprio coração tempo suficiente, porque o mundo está dizendo para você, basicamente isso, olha, você é o seu dono, você é o seu guia, siga o seu coração. O grande problema é que isso é uma doutrina do inferno, porque o seu coração é uma fábrica de ídolos. Nós, por nós mesmos, ao seguirmos o nosso próprio caminho, somos uma fábrica de ídolos, e não teremos outro destino, senão esse que o Senhor Jesus aponta
no texto. Ele faz esse alerta repetidas vezes. Ele faz esse alerta quase 50 vezes, só no Evangelho de Mateus. E se é ele quem está fazendo esse alerta, nós deveríamos estar alertas também. Eu queria concluir dizendo que este texto, claramente, bem como qualquer texto da palavra do Senhor, ele requer de nós reflexão. Ele requer de nós que nós examinemos a nós mesmos. Examine-se a si mesmo. Olhe para você. Olhe para o seu coração, olhe para a vida que você tem levado e conduzido. E tente entender, tente perceber se você está trilhando o caminho estreito, se você está trilhando o caminho do profeta verdadeiro, da mensagem verdadeira, da boa árvore, se os frutos que você dá são frutos bons e verdadeiros, ou não. Como é que eu faço isso? Eu diria que tem pelo menos duas maneiras bem simples e práticas de fazer isso. Bem simples e práticas, para qualquer um usar. Você pode até não ser experiente na palavra de Deus, que você vai conseguir usar essa. Responda duas coisas para si mesmo. Duas. Como você gasta o seu tempo, tanto externamente quanto no seu coração, e quem são os seus heróis? Quem são os seus modelos? Será que você gasta o seu tempo inteiro, no trabalho? E quando você sai do trabalho, a única coisa que você consegue pensar é no trabalho. Por quê? Porque você está visualizando carreira, sucesso e poder em algum momento? Será que você gasta o seu tempo inteiro dedicando a sua vida para uma única coisa que na tua cabeça e no teu coração é o que importa, que é o sucesso acadêmico? E quando você sai de lá, a única coisa que vem à tua mente, que vem ao teu coração, é o lazer e o prazer? Faz essa conta. Mede. Mas como é que eu sei que essa conta vai funcionar? É simples. Se ao fazer tudo isso, você não sente o menor prazer em ler a palavra do Senhor, você não sente o menor prazer em estar em contato e oração com o Senhor, se você não sente o menor prazer e vontade de evangelizar ninguém, porque, olha, do seu lado, muitas vezes, tem um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo, no seu trabalho, precisando da palavra do Senhor. Mas você não se dispõe a falar. Por quê? Porque normalmente você não tem intimidade com a palavra do Senhor. Você vai conseguir identificar se o caminho está bom ou ruim. O outro meio é simples. Quem são seus modelos? Quem são seus heróis? E se nós somos honestos na reflexão, nós vamos perceber que normalmente o meu modelo, o meu herói, tem sido alguém do mundo. Um grande executivo, um grande político, um grande ator, né? Um cantor de sucesso, algum influencer, tiktoker, youtuber. E muitas vezes o comportamento deles tem moldado o nosso comportamento. Aquilo que eles expressam tem invadido o nosso coração e tem representado um bocado do que eu sou. Mas olha, nenhum desses caras aí, nenhuma dessas pessoas aí te conhece. Nunca te viram. E se te verem, não vão dar a menor importância para você, você não é ninguém para eles. Nenhum deles vai fazer qualquer tipo de movimento ou sacrifício em seu favor. Ao passo que muitas vezes, aquele que te conhece desde sempre, desde a eternidade, muito antes da eternidade, sabe o seu nome desde antes do tempo começar, conhece todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, que sangra por você, sacrifica por você, que te toma pela mão e te resgata quando você precisa. Para esse, muitas vezes, a gente não dá atenção. Esse, muitas vezes, não é objeto do meu tempo, dos meus pensamentos.
Eu não quero muito contato com a palavra dele, porque eu estou muito cansado às vezes. Eu não quero muito contato com o Senhor em oração, porque eu estou muito cansado. O meu tempo, o meu esforço, a minha energia foi consumida lá fora. Aquele que sacrificou tudo, absolutamente tudo por nós. Eu queria concluir trazendo uma ilustração para vocês. E essa ilustração eu acabei conseguindo ela. Se você por um acaso acreditar em acaso, eu espero que não seja o caso, foi por acaso. Foi agora, essa semana. Eu estava conversando com um amigo muito querido meu, Diácono Alain, e nós dois somos fãs de basquete. Arthurzão, estamos aí, né? E ele perguntou, você assistiu o Rise? Falei, não, ainda não. É a história do Giannis. Fantástico, sensacional. Para quem não sabe, Giannis é Giannis Antetokounmpo, hoje talvez o melhor jogador de basquete do mundo. Eu sei que você vai discordar. Falei, ok. Eu resolvi assisti essa semana agora. E realmente a história é fantástica. Por quê? Porque os pais dele, quando ele nem era nascido, moravam na Nigéria, tinham acabado de ter um filho, não tinham condições de criar, deixaram o filho para trás da Nigéria e imigraram via Turquia para a Grécia. Giannis nasceu na Grécia, seus irmãos, outros irmãos nasceram na Grécia. Seus pais não tinham condições, eram imigrantes ilegais, eles tinham que fugir da polícia o tempo todo, mas eles nunca deixaram de tentar dar o melhor para os seus filhos. Eles se sacrificavam em tudo para que seus filhos pudessem ter alguma coisa. E esses meninos nasceram, esses meninos cresceram, e aos 13 anos de idade, os irmãos Giannis e Tanassis descobriram o basquete na Grécia. Giannis era um garoto desajeitado, apesar do potencial, ele não conseguia dominar a bola, ele não conseguia arremessar a bola e fazer uma cesta que fosse. Mas ele então começou a treinar basquete até que ele foi parar depois, por causa do potencial dele, no draft da NBA. Um dia antes do draft, ele teve uma entrevista com uma executiva da Nike. E ela queria saber por que ela deveria patrocinar Giannis. E o irmão dele estava do lado dele, Tanassis. E ele pensando, porque todos os outros garotos haviam sido originados em universidades americanas, né? Tinha uma história vencedora por trás deles. Não era o caso do Giannis. Giannis veio do sacrifício, ele veio do nada. O irmão dele fala, apenas conte a sua história. E Giannis então começa a contar a sua história, e ele diz, meus pais saíram da Nigéria com nada, deixaram um irmão que eu nunca vi na minha vida até hoje, 18 anos depois eu nunca vi meu irmão, ele está lá na Nigéria até hoje. Migraram da Nigéria, foram pela Turquia, pararam nas ruas da Grécia. Eles não tinham nada, mas eles se sacrificaram o tempo todo por nós, cada um de nós, para que nós tivéssemos uma chance. Aos 13 anos eu descobri o basquete, eu ia treinar com meu irmão, e a gente nunca podia treinar juntos, porque quando meu irmão estava em quadra eu tinha que ficar fora, porque a gente só tinha um par de tênis. A gente tinha que revezar o par de tênis. Quando ele saía, ele me dava o tênis para eu calçar. Muitas vezes eu dormia na quadra, em cima de um colchonete, para não ter que gastar o dinheiro da ida e vinda para casa. E eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. Nós corremos mais. Nós lutamos mais. Nós somos mais determinados do que qualquer outro, porque nós conhecemos o significado do sacrifício. Percebe? Foi exatamente a mesma coisa que o Senhor Jesus fez por nós. Nós não somos nada sozinhos. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Nós dependemos do Senhor Jesus. Ele é o sacrifício por nós. E o crente verdadeiro, ele entende o significado do sacrifício. E porque ele entende o significado do sacrifício, ele luta mais, ele é mais determinado. Determinado em quê? Na palavra do Senhor, na oração, na evangelização.
Ele não deixa que ninguém vá para o inferno sem ser incomodado. Crente verdadeiro, ramo da árvore boa. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Para esse momento de oração, eu queria chamar o Zé e a Priscila aqui.